Irmãos, eu quero ler o versículo da Sagrada Escritura com os irmãos. No final nós vamos dar alguns avisos. Eu quero ler um versículo com os irmãos que está no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, no versículo 3. Estou com a versão revista e corrigida. Diz assim, Mateus 4, 3. Só o início mesmo. Diz assim: E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Amém? Mas foque e preste bem atenção na parte onde diz: Se tu és o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós neste momento, Pai, pedimos a Tua graça, pedimos, ó Deus, ao Teu Espírito, que o Senhor venha nos direcionar, nos orientar, porque nós necessitamos da orientação, Senhor meu Deus, do Teu Espírito Santo, para poder ministrar a Sua palavra e também para poder entendê-la, compreendê-la. Sem o Teu Espírito Santo, nada podemos fazer. Mas com o Teu Espírito Santo sabemos, ó Pai, que a Tua palavra se torna verdadeiramente uma graça, uma bênção sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, nós sabemos que após o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, o Senhor Jesus Cristo ele foi aos 8 dias após o seu nascimento, o Senhor Jesus Cristo ele foi circuncidado, né? Que era a circuncisão, era o sinal da aliança de Deus com o seu povo, né? Do povo de Deus. Então, todos aqueles que faziam parte do povo de Deus eram circuncidados. Então, o Senhor Jesus Cristo, aos 8 dias de idade, ele foi circuncidado. Aos 40 dias de idade, o Senhor Jesus Cristo foi levado ao templo para ser apresentado. O Senhor Jesus Cristo, então, ele foi apresentado, não foi batizado, né? Ele foi batizado aos 30 anos de idade, mas ele foi apresentado, né, ao templo aos 40 dias, né? 40 dias de idade. E aí foi crescendo, o Senhor Jesus Cristo foi percorrendo toda a tua infância ali, e chegou o momento que o Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado, né? João Batista, então João Batista, primo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, João Batista, 6 meses, filho de Zacarias e Isabel, 6 meses mais velho que o Senhor Jesus, então ele batiza o Senhor Jesus Cristo. E logo após o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado. Nós podemos observar que a palavra de Deus ele não fala sobre que o Senhor Jesus foi por si próprio, ou o inimigo levou o Senhor Jesus para ser tentado, não. A palavra de Deus diz que o Espírito o levou para ser tentado. Ele foi levado pelo Espírito de Deus. O próprio Senhor nosso Deus o levou para ser provado. E logo depois da tentação do Senhor Jesus Cristo, ele vence, né, a tentação no deserto. Aí sim, o Senhor Jesus Cristo, ele inicia então o seu ministério. Ele começa o seu ministério, o projeto de Deus na vida do Senhor Jesus, então começa a continuar, né, a tua caminhada, os planos do Senhor, começa a dar rumo, né, no projeto de Deus, na vida de Jesus Cristo. Mas antes do Senhor Jesus começar o seu ministério, então ele foi provado. Igual eu e você. Muitas vezes nós passamos por provações. Muitas vezes nós passamos por
momentos que nós vamos ser provados. Mas, algumas vezes, as provações são tão grandes, as provações são tão assim, intensas, que nós até parece que vamos perder as nossas forças, parece que nós não vamos conseguir dar continuidade, né, na caminhada, como foi com Jesus Cristo, nosso Senhor. A tentação que veio sobre ele, o inimigo foi tentando, né, o inimigo foi intimidando o Senhor Jesus, e dessa forma é com a nossa vida. Quantas vezes nós passamos por momentos tão difíceis, que o inimigo vai lançando na nossa mente palavras, lançando na nossa mente semente, né, uma semente maligna, tentando fazer que nós venhamos a sair da presença de Deus. Por quê? Porque estamos sendo provados, e às vezes nós achamos que a provação, nós não conseguimos discernir que a provação, às vezes é um momento que Deus está testando a nossa fidelidade a Ele, está testando a nossa vida a Ele. Porque é fácil quando nós estamos adorando a Deus, é fácil quando nós dizemos, eu amo o Senhor, eu estou na presença de Deus. É fácil quando nós falamos que o Senhor é tudo na nossa vida, quando todas as coisas vão bem. Mas quando as coisas começam a ir ao contrário, ou quando nós começamos a encontrar dificuldades na nossa vida, começamos a enfrentar lutas e provações, nós vamos perdendo a nossa força. E aí fica meio difícil. E muitas vezes nós permitimos, não deveríamos, mas muitas vezes nós permitimos que este desânimo, que muitas vezes é o inimigo que lança na nossa vida, que esse desânimo venha nos tirar do propósito de Deus. Então nós não podemos permitir que o inimigo venha encher a nossa mente, colocar palavras, colocar semente na nossa mente, a qual vai nos colocar dúvidas sobre a nossa identidade com o nosso Deus. Porque às vezes muitas pessoas perdem a sua identidade com Deus por causa das provações, por causa dos momentos difíceis, porque o próprio inimigo faz isso. Ora, você viu o que nós lemos aqui? O inimigo chegou até o Senhor Jesus Cristo no momento que Jesus estava numa necessidade. Qual era a necessidade de Jesus? Ele estava 40 dias sem comer. Então ele agora sentiu fome. E ele precisava então de se alimentar. Mas ele não queria quebrar aquele jejum, ele não queria quebrar o compromisso que ele tinha com Deus. Então o inimigo, vendo a necessidade de Jesus, ele chega até o Senhor Jesus Cristo e ele oferece ao Senhor Jesus Cristo uma solução. Ele oferece ao Senhor algo que iria resolver aquela situação, ia suprir aquela necessidade do Senhor Jesus. E interessante que você pode observar que o inimigo sempre vai colocar dúvida na nossa mente. Ele chegou diante do Senhor Jesus e o que ele diz? No versículo 3, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. Ora, se tu és o Filho de Deus, você vai ficar passando fome? Se tu és o Filho de Deus, você vai ficar passando necessidade? Se tu és o Filho de Deus, peraí, se você é o Filho de Deus, você não vai passar necessidade. Faça que essas pedras aí se tornem pães. E na nossa vida, quantas vezes acontece isso? Na nossa vida, quantas vezes nós passamos por provações, alguma necessidade, e o inimigo vem lançando na nossa mente: ué, você não é filho de Deus? O inimigo lança na nossa mente: mas espera aí, se você fosse filho de Deus, você não estaria passando por isso? Se você fosse filho de Deus, você não estaria enfermo? Se você fosse filho de Deus, você não estaria passando uma necessidade financeira? Se você fosse filho de Deus, o seu casamento não estaria abalado? Se você fosse filho de Deus, você não estaria enfrentando isso? Quantas vezes o inimigo lança isso na nossa mente? Colocando dúvida se realmente nós somos filhos de Deus ou não. Colocando dúvida na nossa vida se nós estamos na presença do Senhor ou não. Ou se Deus está tendo um cuidado especial conosco ou não. Quantas vezes o inimigo faz isso conosco? Pois tentou fazer com o Senhor Jesus. Se tu és filho de Deus, você não vai passar por isso. Faça que essas pedras se tornem pães.
Se tu és filho de Deus, Deus vai cuidar de você. Irmão, quantas vezes nós somos medidos, e quantas vezes o próprio inimigo, ele tenta nos medir, colocando na nossa mente a nossa vida cristã, a nossa situação em relação à vida cristã, tentando colocar no nosso coração que a nossa vida cristã, ela está perfeita se tudo estiver indo bem. Ela está perfeita se tudo estiver de acordo, certinho, tudo maravilhoso. Se não faltar absolutamente nada, se não tiver uma necessidade, se não tiver um problema, se não tiver uma luta, aí sim. Quantas vezes a pessoa é medida? Aí eu me lembro como lá no Antigo Testamento, como eles mediam as pessoas quando eram enfermas. Os judeus, naquela cultura, naquele costume deles, naquela época lá atrás, no Antigo Testamento, na antiguidade, quando uma pessoa estava doente, eles falavam que estava em pecado. Quando uma pessoa estava na pobreza, estava no pecado. E quantas vezes nós somos medidos assim? Ora, se o pastor não tiver uma vida financeira adequada, o pastor não está debaixo da graça de Deus. Se o pastor estiver doente, o pastor não está debaixo da graça de Deus. Se o pastor tiver uma necessidade, o pastor não está debaixo da graça de Deus. Se o cristão estiver passando uma necessidade, não está debaixo da graça de Deus. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Muito pelo contrário. O Senhor diz que no mundo teremos aflições. O Senhor diz que nós vamos ter necessidades, que nós vamos passar por lutas, que nós vamos passar por momentos difíceis. Mas Ele também promete que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Essa é a promessa do Senhor. O Senhor não fala que ninguém vai passar por momentos difíceis, não. Ele fala, a Bíblia deixa bem clara, que em todos os nossos momentos difíceis, o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades, por glória em Cristo Jesus. É isso que Ele fala. Então, infelizmente, muitas pessoas começam a medir, mas se a pessoa não tem isso, a pessoa não tem aquilo. Eu sei, irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo a você. Eu sei que Deus abençoa e Deus quer. Você acha que Deus não quer? Claro que Ele quer. E Deus abençoa. Que você conquiste, que você tenha conquistas, tanto financeiramente, que você seja curado. É lógico que Deus quer, e é lógico que você está no lugar certo, quando você está na igreja, está na presença do Senhor, buscando isso em Deus. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a presença de Deus não é medida na minha vida por aquilo que eu tenho, ou por aquilo que eu estou vivendo. A presença de Deus na minha vida é segundo a conduta que eu levo diante do Senhor. É essa que é a presença de Deus. Essa é a presença do Senhor. Se nós olharmos em no capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos capítulo 3, diz o seguinte, a partir do versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, 15 horas, 3 horas da tarde. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Então esse aleijado, esse coxo estava ali. E quando Pedro e João estavam subindo, então, indo ao templo, na hora da oração, a nona, 15 horas, 3 horas da tarde, quando eles estavam chegando ali, esse homem também estava chegando ali, levado, eles estavam levando esse coxo, esse paralítico, né, que desde o nascimento ele era aleijado,
que todos os dias estavam na porta do templo, pedindo esmola, pedindo dinheiro. E certo dia eles chegam, levam esse coxo no templo, para que todos, como todos os outros demais dias eles faziam, mas esse dia foi diferente na vida dele, porque nesse dia, o qual ele estava fazendo tudo aquilo que todos os demais dias era feito por ele, ele estava aguardando receber uma esmola, e de repente quando Pedro e João vão chegando ao templo, ele olha para Pedro e João, e ele imagina, eu vou pedir uma esmola, ele imagina em receber uma esmola de Pedro e João. De repente, ele, não sei, mas de repente a Bíblia não diz, mas de repente ele sabia, que Pedro e João eram pessoas de oração, eram pessoas que representavam Jesus. A Bíblia não diz. E ele olhando para Pedro e João, então ele pede esmola, pede a ajuda, o auxílio. E como nós lemos aqui, Pedro e João, olhando para ele, pede para que aquele aleijado, para que aquele coxo olhe para eles, fitando os olhos. Então eles olham para ele e dizem, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata. Ora, era a mesma coisa de Pedro e João falar, olha, eu não tenho dinheiro aqui para te dar. Era isso que ele queria. Eu não tenho dinheiro aqui para te dar. Mas como eu falei para você aqui no início, que o verdadeiro cristão, o servo do Senhor, ele não é medido por aquilo que ele tem de bens materiais. Ele não é medido por aquilo que tem na aparência ou no seu exterior. Então eles fitam os olhos nele e dizem, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa que é maior do que o ouro e maior do que a prata. Eu tenho algo na minha vida que ninguém percebe, que não é bens materiais, mas que é algo de maior valor que eu possa ter na minha vida. E ele então olha para aquele aleijado, para aquele coxo, e ali vai acontecer algo que o ouro e a prata não poderia fazer. Ali iria acontecer algo que o dinheiro de um pastor, o dinheiro de um cristão, o dinheiro de qualquer pessoa não iria fazer. Ali aconteceu algo que somente uma pessoa poderia fazer: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro, quando ele olha, ele diz o seguinte, olha, é como se Pedro dissesse dessa forma, olha, escuta aqui, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho Jesus. Eu tenho algo na minha vida que eu posso te oferecer. Não é algo palpável, não é algo visto pela visão dos homens, mas é algo que pode mudar e transformar a tua vida. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Foi isso que aconteceu. É isso que nós temos na nossa vida para oferecer. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em adquirir, não é errado conquistar. Não estou dizendo isso, nós temos que buscar, lutar e conquistar as coisas. Mas isso não é o mais importante na minha vida, isso não é o mais importante na tua família. Isso não foi o mais importante na vida de Pedro e de João. Isso não foi mais importante na vida daquele aleijado, que há anos e anos buscava uma esmola. Mas um certo dia, algo maior do que ele buscava aconteceu na vida dele. Ele jamais imaginaria que ele voltaria a andar. Ele jamais imaginaria, porque era de nascença. Ele jamais imaginaria que iria andar. Ele talvez jamais imaginaria que a vida dele fosse transformada da forma que foi. Ele vivia pedindo esmola, pedindo dinheiro, porque era a necessidade que ele tinha. Mas o que ele não sabia, que Jesus Cristo poderia fazer muito mais daquilo que ele pensava ou do que aquilo que ele imaginava. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei qual é o momento da tua vida que você está enfrentando. Eu não sei qual é a luta e a dificuldade que está no seu caminho. Mas uma coisa eu sei: Jesus é a solução para você. Jesus Cristo pode mudar.
Jesus Cristo pode transformar. O ouro e a prata não pode fazer talvez aquilo que você necessita, mas Ele, o nosso Senhor, Ele tem a solução para fazer isso na tua vida. Ele pode fazer isso. Aleluia. Então, meu irmão, creia naquilo que pode mudar a tua vida. Mas pastor, eu não estou vendo solução. Eu não estou vendo. A fé é o firme fundamento de todas as coisas que você não enxerga e que você não vê. A fé é aquilo que ainda você olhar pela fé, é você adquirir na tua vida algo sem colocar as mãos, mas você já adquiriu. No mundo espiritual você já adquiriu. É a fé, isso é a fé. Você não está vendo, mas você sabe que pode ser feito. Você não viu, mas você sabe que pode acontecer. Você sabe que é impossível aos homens, mas você sabe que para o Senhor não é impossível. Então, irmãos, eu quero que você guarde no teu coração, não permita, e nem você também, não pese a sua fé, não meça a sua fé por aquilo que você tem nas mãos, mas meça a sua fé por aquilo que está dentro do teu coração. Não meça pelas suas próprias forças, pela sua visão. Aquele aleijado, se ele fosse ver pela própria visão, mas ele deixou Jesus Cristo fazer uma grande obra na vida dele. E a obra que o Senhor faz, dinheiro nenhum no mundo paga. A obra que Ele faz não tem valor nenhum que possa pagar o que o Senhor pode fazer na tua vida. Agora, interessante que eles estavam saindo para a hora que hora que aconteceu o milagre? Onde que eles estavam indo? Estavam subindo ao templo para quê? Para orar. Aleluia. Eles iam indo orar. E porque eles iam indo orar, algo aconteceu. Irmão, outra coisa que eu quero deixar bem claro, eu quero que você guarde no teu coração. A oração é a chave do milagre na tua vida. A oração é o que você precisa. Nada acontece sem oração. Nós precisamos orar, buscar ao Senhor. Nós vimos aqui que eles saíram para orar, e algo extraordinário aconteceu. Então quer dizer que pode ter certeza no teu coração que através da tua oração algo extraordinário pode acontecer. Falando em oração, aí eu quero, se nós andarmos um pouquinho para frente, se nós formos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, um pouquinho à frente, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, nós vamos ler logo no início. No versículo 16, Atos 16, logo no início diz assim: e aconteceu que, indo nós, aonde? A oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Nós vamos continuar aqui lendo, mas veja só, aonde que eles estavam indo? Agora é Paulo e Silas. Lá era Pedro e João, agora aqui é Paulo e Silas. E aonde que eles iam indo? A oração. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos.
E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora você está vendo outros dois servos do Senhor, Paulo e Silas, que mais uma vez saíram, foram à oração. E quando eles saíram ali, uma menina, uma moça, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, começou a persegui-los e anunciar quem verdadeiramente eles eram. Que eles eram servos do Deus Altíssimo e que estavam pregando o Evangelho, né? E ali eles pregando ali, eles começaram a correr riscos. Por quê? Porque foram anunciados que eles eram pregadores. E isso aconteceu por muitos dias. E era um espírito que estava na vida daquela menina. Então, na realidade, quem os perseguia não era a moça, era um espírito. Era um demônio que estava perseguindo eles, que estava perturbando eles. E isso foi por muitos dias. Agora olha, entenda o que a palavra nos ensina. Enquanto Paulo não se levantou, enquanto Paulo não tomou uma atitude, enquanto Paulo não falou, não, basta, aquele espírito estava atormentando. Enquanto Paulo não tomou a atitude de confrontar aquele espírito, de confrontar aquele demônio, aquele espírito estava perturbando a vida deles. E eu quero lhe dizer algo nesta noite, que é para você ter certeza na tua vida, que tem que chegar uma hora que de repente nós estamos passando por situações, estamos passando por momentos, que nós achamos que é tudo normal e não é, é algo espiritual, é algo perturbador. E esse algo, ele vai ficar perturbando a nossa vida, vai ficar nos tormentando, até nós tomarmos a decisão, até nós tomarmos a atitude de nos levantar e confrontá-lo, para que isso pare. Paulo, ele enquanto não confrontou, aquele espírito estava atormentando a vida dele. Agora você vai dizer, quero que você preste atenção, porque muitas pessoas falam, mas pastor, ele estava endemoniado? Claro que não. Para um espírito tormentar a nossa vida, nós não precisamos estar endemoniados. A pessoa não precisa estar endemoniada. O espírito, Satanás não perturbou Jesus Cristo lá, que nós acabamos de ler, quando Jesus estava sendo tentado? Não é porque eu estou na presença de Deus, não é porque você está na presença de Deus, não é porque nós estamos na presença do Senhor, que os espíritos imundos não vão nos perturbar. Não é porque nós somos cristãos que não vai perturbar. Muito pelo contrário, vai tentar perturbar mais. Porque ele vai tentar perturbar para nos tirar da presença de Deus. E muitas vezes na nossa casa, na nossa família, não estou dizendo não, que tem gente endemoniada lá não. Não estou dizendo não, que tem pessoas lá que estão endemoniadas. Eu estou dizendo que muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no meio da nossa família, do nosso trabalho, ou em qualquer outro lugar que seja, tem um espírito perturbando. Tem um demônio perturbando. E está na hora de você se levantar, irmão. Aleluia. Está na hora de você confrontar. Está na hora de você colocar um ponto final nessa situação que está atormentando a tua vida, perturbando você, a tua família, a tua casa. Está na hora de você se levantar como Paulo se levantou. E em nome de Jesus, repreender esse espírito. Em nome de Jesus, repreender este demônio que está perturbando a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu trabalho, seja lá o que for. Escute mais uma vez, eu quero lhe dizer, eu não estou dizendo nem afirmando, não estou falando nada disso. Não, mas o pastor está dizendo, então eu estou endemoniado. Não é nada disso que eu estou dizendo. Escute o que eu vou lhe dizer. Você pode talvez, sem discernimento, você pode se espantar, se escandalizar. Você acha que o espírito, você acha que o demônio não tenta me perturbar? Irmão, claro que sim. Às vezes as pessoas olham para um líder religioso e falam assim, nossa, é o super-homem. Ele não tem problema nenhum, o demônio olha nele e sai correndo. Acha que é. Sabe? Irmão,
Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Muitas pessoas não acreditam, às vezes estão dentro da igreja e não acreditam, mas o mundo espiritual, ele é verdadeiro. Muitas pessoas, pastor, às vezes nós vamos fazer visitas, as pessoas falam, não, pastor, isso não tem nada a ver não, isso aí é a pessoa mesmo, não, isso aí é ele que não quer, isso aí é coisa que acontece, pastor, isso é coisa deste mundo. Irmão, esse mundo jaz no maligno. Então, preste atenção, não é que está endemoniado não, mas é um espírito perturbador, que quer tirar a tua paz. É um espírito que muitas vezes não pode tocar na tua vida, vai tocar naqueles que você mais ama. É um espírito que não pode colocar as mãos em você, aí vai colocar as mãos nas pessoas que você ama. Para quê? Para te pegar, para te prejudicar, para fazer doer. Escuta o que eu vou lhe dizer. Você que tem um filho, talvez viciado. Você que tem um filho, talvez que está no mundo do crime. Não aceite em nome de Jesus. Você que tem um familiar que está, levante-se contra esse espírito maligno que está tentando acabar com a tua família. Levante contra esse espírito maligno que está tentando acabar com o seu relacionamento familiar, com o seu casamento. Pastor, mas como eu vou fazer isso? Como Pedro e João fizeram, como Paulo e Silas fizeram, como os outros demais discípulos do Senhor fizeram, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Em nome dele. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que eu tenho nós lhe damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O nome do Senhor Jesus cura, o nome do Senhor Jesus liberta. Foi o nome de Jesus que libertou essa moça que estava perturbando. E é o nome de Jesus que vai libertar a tua casa. É o nome de Jesus que vai libertar a tua família. É o nome de Jesus que vai libertar o teu filho. É o nome de Jesus que vai libertar aqueles que estão cativos. Porque o nome de Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. Se você crê no Filho de Deus, você vence o mundo. A palavra diz, quem é que vence o mundo, a não ser aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Recalabacheias. Louvado seja Deus. Se você crê que Jesus é Filho de Deus, se você crê no nome de Jesus, o Senhor Jesus, quando ordenou seus discípulos, ele diz o seguinte: vão, pregue o evangelho, vão, cure os enfermos, vão, expulse os demônios, em meu nome. Ele outorgou. Nós temos a autoridade do nome de Jesus na nossa vida, e às vezes nós ficamos passando por motivos, passando por necessidades, por dificuldades, por momentos difíceis da nossa vida, porque nós não usamos isso que nós temos, a autoridade do nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador, quando o embaixador do Brasil que está lá nos Estados Unidos, ele vai representar a nação dele, vai representar a terra dele, vai representar o país dele lá. É um representante, ele tem autoridade para representar. Nós, como embaixadores de Cristo, nós temos a autoridade dele para representar o reino de Deus aqui onde nós estamos. Aleluia. Nós somos embaixadores, representantes do Senhor. E nós, como embaixadores, nós somos autoridade. E nós, como autoridade, nós decretamos. Nós, como autoridades, nós podemos. Nós estamos, irmãos, quando o Senhor Jesus permitiu que no nome dEle milagres aconteçam, que no nome dEle libertações aconteçam, que no nome dEle curas aconteçam. Quando o Senhor Jesus, Ele nos permitiu isso, Ele está dando como se fosse uma procuração para nós. Está nos dando uma procuração. Olha, eu outorgo, fulano, estou exemplificando aqui, irmãos, a representar o meu nome, a usar o meu poder, usar a minha autoridade, a delegar tudo o que for necessário no meu nome. É uma procuração. Então, irmãos,
eu quero te encorajar nesta noite. Porque às vezes nós passamos por momentos difíceis, passamos por situações na nossa vida que só depende de nós mesmos. Então, em nome de Jesus, decrete isso lá na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu não sei qual é a situação. Cada um de nós, eu tenho uma situação, você tem uma situação. Mas uma coisa eu sei, cada um de nós tem uma situação diferente. Mas o nosso Senhor é o mesmo. Aleluia. O mesmo Senhor que está comigo está contigo. O mesmo Senhor que está conosco é o Senhor que esteve com os nossos antepassados. É o mesmo Senhor que esteve com Paulo e Silas, é o mesmo Senhor que esteve com Pedro e João, é o mesmo Senhor que operou milagres e maravilhas. Se Hebreus fala que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou para sempre, ou amanhã, dependendo da versão bíblica. Se a própria palavra fala que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem e é o mesmo hoje, quem somos nós para ir contra a palavra? O mesmo Senhor que libertou no passado é o Senhor que liberta no dia de hoje. O mesmo Senhor que curou no passado é o mesmo que cura no dia de hoje. O mesmo Senhor que transformou vidas no passado é o mesmo Senhor que transforma vidas nos dias de hoje. O mesmo Senhor que trouxe salvação no passado é o mesmo Senhor que traz salvação no dia de hoje. Nós mudamos, a igreja muda, as pessoas mudam, mas Ele permanece o mesmo para sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é o mesmo, irmão. Coloque a tua confiança no Senhor. Coloque a tua esperança no Senhor. Não fica olhando, não. Não, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Tem os médicos, eles vão até o limite da medicina. Tem os advogados, eles vão até o limite da lei. Cada um é limitado por aquilo que é profissional, né? No profissionalismo dele. Aí chega um momento que não tem como eles fazerem mais nada. Aí é hora dele fazer. Aleluia. Quero te falar algo aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus. Se porventura você está passando uma situação que nenhum profissional pode fazer mais nada, Ele vai fazer por você em nome de Jesus. Se você está passando por um momento em qual não tem o que ser feito, é impossível. O limite do profissionalismo chegou, não tem como, está o limite. Para Ele não há limites. Para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Então, irmãos, Paulo e Silas estão aqui, e então eles repreendem aquele espírito. Aí aquele espírito sai, e aí aquele espírito liberta aquela menina. Eles fizeram uma boa ação. É outra coisa que eu quero falar para você. Já estou indo para o encerramento, mas é outra coisa que eu quero falar contigo. Então eles fazem uma boa obra, eles fazem uma boa ação, eles expulsam aquele demônio, aquele espírito que está na vida daquela menina. E aí, porque expulsou, eu fiz uma grande obra para Deus, agora vai ser maravilha a minha vida. Eu fiz uma grande obra, em nome de Jesus eu expulsei, eu sou servo do Senhor, eu fiz isso, então agora vai ser maravilha, maravilha, não vai ter mais problema nenhum. Sabe o que aconteceu? Eles foram presos. Presos porque fizeram uma boa obra. Presos porque libertaram aquela menina. Por quê? Entre aspas dizendo, porque eles foram presos, porque agora aquela menina liberta, os donos dela já não ganham mais dinheiro, porque o espírito de adivinhação já não está mais na vida dela. Olha, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui, mais uma vez um ponto que eu vou colocar. Você entendeu bem o que eu disse, né? Espírito de adivinhação. Irmão, não caia nessa, viu? Pelo amor do nome de Jesus Cristo. Eu vou ali porque a pessoa vai falar o meu futuro. Eu vou ali porque, sabe, a pessoa vai me... Sabe, eu vou ler isso aqui no jornal, eu vou pegar o jornal, eu vou ler, deixa eu ver o que está falando aqui. O jornal está falando que, né, meu horóscopo está falando que o meu dia de amanhã vai ser... Irmão, pelo amor de Deus, o dia de amanhã pertence a Deus. Se Ele não souber o que vai ser da tua vida, ninguém mais saberá.
Então, o dia de amanhã é do Senhor. Então, pelo amor de Deus, não fica buscando o futuro, não. O seu futuro está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, aí eles vão agora, o que acontece? Eles vão ser presos. E aí eles vão ser presos porque fizeram uma obra, libertou uma vida. E vão ser presos. Eles tinham tudo para reclamar. Eles tinham tudo para desistir. Eles tinham tudo para arrumar a maior confusão. Eles tinham tudo para falar com Deus: ó Senhor, eu estou fazendo a tua obra, eu fiz aquilo que deveria ser feito, e o que eu ganhei? Prisão. Eles tinham tudo para reclamar e para desistir. Mas a palavra de Deus diz que eles não fizeram isso. Agora, veja bem, eles foram presos, acorrentados, os seus pés foram presos no tronco, foram açoitados e não desistiram. E você quer desistir por quê? Por que você quer desistir? Qual é o motivo? Você tem um motivo maior que esse? Às vezes uma coisinha pequena que acontece na nossa vida: eu não vou mais à igreja, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais ler a palavra, eu não vou mais orar, até aqui eu fui, mas não vou mais não, vou desistir. Por coisa pequena. Por coisa, sabe, o irmão não olhou na minha cara, eu vou desistir da igreja. O irmão não me cumprimentou, eu vou desistir de ir na igreja. Aconteceu isso, escutei uma fofoquinha lá, vou desistir de ir na igreja. Eles foram presos, tiveram os pés acorrentados, tiveram tudo ali com os pés no tronco, e foram açoitados, foram espancados, estavam quase na beira da morte, tanto ser açoitados, e sabe o que eles faziam? Louvavam e adoravam o nome do Senhor. E nós, uma coisinha pequena: vou deixar de adorar ao Senhor, vou deixar de louvar ao Senhor, vou deixar de ir na igreja, não vou ler mais a Bíblia, não vou orar. Às vezes nós fazemos isso com coisa que nós estamos prejudicando a Deus. Às vezes nós fazendo isso, falamos: Deus não fez isso para mim, agora ele vai ver, não vou orar mais. Deus não fez isso para mim, vai ver, não vou ler mais a palavra. Deus não fez isso para mim, agora eu pago, ele vai ver só. Não vou mais na igreja, não vou fazer mais nada disso. Até parece que nós estamos prejudicando a Deus. Meu amado, quando nós afastamos do Senhor, o único prejudicado somos nós. Deus jamais vai se prejudicar porque eu afastei de Deus. Ele pode se entristecer, mas não vai se prejudicar. Porque Deus, sem a minha presença, Ele permanece Deus da mesma forma. E eu e você, sem a presença de Deus, o que nós somos? Somos nada, irmão. Nada, nada. Vou ter que encerrar. Olha aqui. Só para você ver. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. Nós estamos aqui juntos, somos o corpo de Cristo. Nós não somos o corpo de Cristo? Somos o corpo de Cristo. Um corpo, se faltar um dedo, ele vai continuar corpo do mesmo jeito, ele não vai deixar de ser corpo. Um corpo, se faltar um braço, não vai deixar de ser corpo, ele vai permanecer sendo corpo do mesmo jeito. Já vi pessoas, em vídeo, já vi pessoas, conheço algumas, não tanto assim, mas em alguns vídeos você pode ver que existe pessoas que não têm o braço, não têm perna, não tem nada, só aquele pedacinho do corpo. Mas aquilo ainda é corpo. Ainda que está faltando um tanto de membro, ele continua sendo corpo. Ele continua tendo vida. E o membro que não está no corpo, o que ele é? Ele não tem vida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o corpo, faltando um membro, continua sendo corpo. O membro fora do corpo não é absolutamente nada.
E se nós somos membros do corpo de Cristo, quer dizer que Cristo, sem os membros que somos nós, continua Cristo do mesmo jeito. Mas nós que somos membros, sem o corpo que é Cristo, não somos absolutamente nada. Então, que nós possamos prevalecer com a nossa vida diante do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos... Eu tinha mais coisa para falar, mas não dá, viu, irmão? Vou ter que encerrar aqui. Mas creio que boa parte deu para você entender em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Guarde isso no teu coração. Você com Jesus Cristo, ainda que você não tenha nada na sua mão, você tem tudo na sua vida. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Conheço muitos irmãos aqui que foram libertos pelo Senhor de coisas pesadas. Eu também fui liberto pelo Senhor de coisas na minha vida lá no passado. Quem me conhecia, quem me conheceu sabe, né? E eu louvo e eu adoro o Senhor por isso. Porque Ele é digno de toda a glória e de toda a honra. Não importa a situação que nós passamos, a glória dEle ninguém vai tirar da nossa vida. A glória dEle ninguém vai tirar da nossa boca. Ele sempre vai continuar sendo o Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Louvado seja Deus.